Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos abençoe em nome do Pai. Tô brincando, brincadeira. Fala, santidade! A gente está começando mais um vídeo do canal Filhos de Davi com o nosso sétimo... Foi certo, né? Estamos começando mais um vídeo do canal Filhos de Davi com o nosso sétimo catequizando e seguindo a nossa linha de sacramentos, hoje iremos falar sobre o sacramento da ordem. Um dos sacramentos de serviço a Deus, tem também o sacramento do matrimônio que a gente vai tratar em outro vídeo. Meu nome é Caio e eu esqueci de falar isso no começo, mas tá certo. Eu sou o Issan e antes de começar o nosso vídeo, se inscreva no canal, dá o seu joinha, siga-nos nas redes sociais que vai estar aqui embaixo também. Vai, não vai? Vai, acho que vai. Que vai estar aqui embaixo. Siga no Twitter, siga no Instagram, adicione no Facebook, no Snapchat, tudo. E principalmente, acesse o nosso site www.grupofilhosdedavi.com.br. Errou tudo. Não tem o BR. Se botar o BR não vai entrar no site. Acesse o nosso site. E principalmente, acesse o nosso site grupofilhosdedavi.com. Então, roda a vinheta! Jesus, filho de Davi. Sacramento da ordem, um dos sacramentos de serviço a Deus. Mas espera aí, o que é um sacramento de serviço a Deus? É um sacramento onde é imputado naquela pessoa um serviço que será entregue a Deus. Neste caso, o sacramento da ordem, nas pessoas que são ordenadas, né, o sacramento da ordem, tem um serviço específico que é entregue a Deus por essas pessoas. A ordem é o sacramento onde, de fato, ordena-se alguém. É onde os sacerdotes da Igreja Católica são ordenados. Ou seja, até o padre lá da menor paróquia, o vigário da menor paróquia que existe, até o Papa Francisco, todos eles passaram pelo mesmo sacramento, que foi o da ordem. Quando Cristo veio à Terra e viveu entre nós, ele foi o nosso primeiro sacerdote. Quando Cristo veio a nós e viveu entre nós, ele foi o primeiro sacerdote. Foi ele que instituiu 7 sacramentos que a gente está falando aqui. Ele batizou, ele confessou e ele celebrou a primeira missa. Mas ele morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Portanto, alguém teria que assumir esse papel. E foi onde os 12 apóstolos assumiram esse papel. Exatamente. O sacramento da ordem, ele provém diretamente dos apóstolos. Como o Sam disse no começo do vídeo, tanto padre, tanto vigário, tanto qualquer padre de qualquer aldeia, de qualquer vila, de qualquer coisa, são ordenados. O Papa Francisco também é ordenado. Portanto, esse sacramento da ordem, de uma maneira mais bruta, de uma maneira mais brusca, a gente poderia falar que realmente é o sacramento que faz os sacerdotes da nossa igreja. Jesus Cristo celebrou a primeira missa, Jesus Cristo confessou os primeiros pecados, Jesus Cristo batizou as primeiras pessoas, portanto, Jesus Cristo foi o primeiro sacerdote. A partir de quando Jesus ascendeu aos céus, como o Sam disse, alguém teria que dar continuidade. Os 12 apóstolos começaram então a sucessão apostólica. Pedro, que foi o primeiro papa, deu continuidade, depois veio Lino, depois Clemente, depois Anacleto. Eu não sei se eu falei na ordem certa, mas qualquer coisa arruma aqui embaixo. Portanto, esse é o sacramento que concede que algumas pessoas possam desempenhar as funções eclesiásticas na nossa igreja. Portanto, esse é o sacramento que dá a função específica para as pessoas desempenharem. Portanto, esse é o sacramento que dá às pessoas as funções específicas eclesiásticas da nossa igreja. Estou esquecendo da forma santa. Portanto, esse é o sacramento que algumas pessoas... Portanto, esse é o sacramento que confere a algumas pessoas que elas possam praticar as funções eclesiásticas da nossa igreja de forma santa e que elas possam passar essa santidade para os fiéis, para nós que somos católicos. E por aí tem muita gente que fala, mas onde que está escrito isso? E dentro da Sagrada Escritura tem muitos lugares que falam, que provam realmente a existência do sacerdócio. E a gente pode verificar isso lá em João 15,16, onde Jesus fala: não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. E aos discípulos que Jesus escolheu, e a sucessão apostólica que surgiram a partir daí, e que foi atribuída as 4 atribuições principais de um sacerdote, que são eles... E a primeira delas, oferecer o santo sacrifício. Jesus, quando ele celebrou a primeira missa na última ceia, você pode encontrar isso em Lucas 22:19, ele falou dessa forma: fazer isso em memória de mim. Portanto, é para que os sacerdotes possam fazer isso em memória dele. Fazer o quê? Transformar o pão em corpo e o vinho em sangue. A Santa Eucaristia. A segunda parte, perdoar os pecados. Ou seja, na confissão, os sacerdotes perdoam os pecados pelo poder de Cristo, pelo poder da igreja, pelo ministério que é conferido a eles, a igreja. Portanto, em João 20:23 você pode encontrar isso de maneira muito clara. Jesus vai falar assim: aqueles a quem perdoar dos pecados, vocês também serão perdoados. Então é simples, eles vão lá e perdoam os pecados.
pelo poder de Cristo, pela pessoa de Cristo. Terceira, pregar o evangelho. Em Marcos 16:15, Jesus fala muito bem também, cara, pra você ver. Tá vendo? Tá todo na Bíblia, tem como explicar. Não precisa. Tem gente que fala que não tá. Né? A gente só faz um. Em Marcos 16:15, Jesus vai falar assim: pregai o evangelho a todas as criaturas. Cara, portanto, essa é a função específica também dos sacerdotes, pregar o evangelho, ir por todo mundo e pregar o evangelho, anunciar a palavra de Deus. E a quarta função, governar a igreja. No livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, fica bem claro que o Espírito Santo constitui os bispos para governar a igreja de Cristo. Portanto, somente os bispos que estão na sucessão apostólica que são verdadeiros sacerdotes de Cristo, verdadeiros sucessores de Cristo. E aqueles que recebem o sacramento da ordem formam os 3 graus existentes: episcopado, presbiterado e o diaconato. Portanto, os episcopados, são os bispos, aqueles que são conferidos pela imposição de mãos de outros bispos para serem bispos, são os verdadeiros sucessores dos apóstolos. Eles têm o dever de governar a igreja. Por exemplo, numa diocese tem um bispo, numa arquidiocese tem um arcebispo, num país inteiro tem um cardeal. Então esses são os bispos. No presbiterado, às vezes você pode pensar assim, um é maior que o outro, não. São os padres, os párocos das paróquias, padres que estão em missões, padres que dirigem casas de recuperação, desse tipo. E no diaconato, portanto, já não são padres aí, Todos os padres precisam passar pela ordem do diaconato para depois serem ordenados sacerdotes. Mas também temos os diáconos. E aos diáconos são também desempenhadas algumas funções, como batizados, matrimônios, onde eles assistem os matrimônios. Portanto, esses são os 3 graus do sacramento da ordem. Nenhum é maior que o outro, nenhum é melhor que o outro. Mas a igreja precisa se dividir. E a igreja organizada como ela se divide dessa forma para que os fiéis possam ter a melhor evangelização e para que a igreja de Cristo, possa ser a melhor igreja. Afinal, o que é de Cristo tem que ser de qualidade. Portanto, para ser ordenado, você precisa receber a imposição das mãos de um bispo. Na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 14, vai falar dessa maneira: não desprezes a graça que há em ti e te foi dada por profecia pela imposição das mãos do presbitério. Lembrando, somente homens podem ser ordenados. Os 12 apóstolos eram homens e na sucessão apostólica teremos então somente homens. Nossa, a igreja é machista. Nossa, a igreja é opressora. Não, é apenas uma questão de organização e uma questão que Jesus instituiu. Portanto, se Jesus instituiu, se Jesus foi lá e falou que é assim, a gente só segue e a gente vai seguir as ordens dele até quando ele voltar. Se você tem alguma coisa contra isso, fique insatisfeito, ou então busque o perdão, busque ficar revoltadinho, alguma coisa. Uma coisa eu tenho certeza, a igreja nunca vai mudar por causa da sua insatisfação pessoal. Portanto, marcado pelo Espírito Santo, o sacerdote age na pessoa de Cristo. O sacerdote sempre agirá na pessoa de Cristo. O sacramento da ordem ele nunca pode ser repetido. Uma pessoa pode receber esse sacramento apenas uma vez. Os sacerdotes sempre agirão na pessoa de Cristo. E é na pessoa de Cristo que a nossa igreja continua. Afinal, é a igreja que foi fundada por ele. Os sacerdotes, eles celebram missa, eles confessam os pecados, eles batizam, eles assistem matrimônios, eles dão unção nos enfermos e tantas outras coisas que eles podem fazer. Não é nenhuma honra, não é nenhum privilégio, não é nada mais que uma pessoa pode receber, mas sim uma missão, uma função específica, um sacrifício diante de outras tantas coisas. Olha, pensa no tanto de coisa que o sacerdote abre mão para que ele possa desempenhar a sua função da melhor maneira possível. Esse foi mais um Catequizando, onde a gente explicou sobre o sacerdócio, sobre esse sacramento. Reze pelos sacerdotes, nós precisamos que vocês rezem pelos nossos sacerdotes, nós precisamos que tenhamos cada vez mais sacerdotes bons. Sim, existem sacerdotes ruins, existem pessoas que fazem coisas ruins em todos os cantos da terra, na igreja também. Nós somos imperfeitos, os sacerdotes também o são, mas eles agem sempre quando estão nos sacramentos, quando estão nas funções específicas na pessoa de Cristo. E é isso que a gente tem que respeitar, e é para isso que a gente tem que pedir, é para isso que a gente tem que orar, e é para isso também que a gente tem que agradecer. Bom, esse foi o nosso 6º Catequizando, que a gente falou sobre a ordem, e no próximo a gente vai estar falando sobre o 7º e último sacramento, que é o do matrimônio. Portanto, a gente fica por aqui e tchau! Jesus, filho de Davi. E agora, você que está aí assistindo a gente, eu vou sair daqui da frente do sol para fazer esse momento nas redes sociais, porque esse sol tá difícil demais. Então, você que está aí, você que está acompanhando a gente ainda, olha, não se esquece de acessar o nosso site, grupofilhosdedavi.com, curte esse vídeo, recomenda, compartilha, vai no WhatsApp, fala para todo mundo aí que tá assistindo, vai lá, compartilha, enche o saco, cria lista de transmissão, manda para todo mundo, e aí nós vamos ser felizes, nós vamos evangelizar cada vez mais, e é isso aí, beleza? Fechou? Valeu? Assista os vídeos que tá aqui do lado esquerdo ou do direito, não sei, e é nóis. Falou, tchau!